Olá a todos e todas. Eu vou começar a dar meu testemunho pelo contexto, da minha situação e do meu esposo. Eu e meu marido, a gente se conheceu na igreja, na época de adolescente. Nós ficamos 7 anos namorando antes de casar. E foi um namoro, assim, com muita paixão, mas também com muita confusão, muito turbulento, muito ciúme. Nesse tempo, a gente não se achegou ao Senhor, a gente não parou para orar se realmente era da vontade de Deus o nosso casamento, nem nada do tipo. A gente estava ali na igreja, A gente era nascido na igreja, nossas famílias, mas a última coisa que a gente colocava na frente era realmente Deus, E por desavenças nessa igreja, nós saímos e fomos procurar outras igrejas. E aí nós saímos 1 ano mais ou menos antes do casamento. E aí veio a pandemia e nesse meio tempo a gente não conseguiu se firmar em outra igreja, a gente acabou se afastando um pouco. Isso só fez piorar mais ainda a nossa vida espiritual, Mas mesmo assim a gente decidiu casar. Depois dos 7 anos de namoro, eu tinha 26 e ele 23 na época que a gente casou. Apesar de tudo, assim, ele sempre foi muito amoroso comigo, mas nosso casamento já começou com muitos problemas financeiros na época. E sem a ajuda de Deus, virou uma tragédia na nossa vida, Ao invés disso, eu comecei a buscar outras religiões para ter respostas que eu só teria com Deus, No meio da turbulência financeira que a gente passava, no primeiro ano ali de casamento, começaram a vir muitos pensamentos de separação na minha mente. Mas eu nunca tinha coragem, de fato, de falar isso, com ele. Mas, assim, ele sempre também muito calado, muito na dele. Mas eu vi que tinha alguma coisa errada, Eu via o quanto, assim, tava mal a nossa relação. Mas ele também não tocava no assunto. Até que um dia ele foi chamado para retornar para uma empresa que ele já tinha trabalhado há alguns anos atrás. E a nossa situação financeira era muito boa, Assim, a gente ainda namorava, mas a situação dele, principalmente era muito boa. Ele tinha o carro dele, ele tinha as coisas dele, E ele foi chamado para voltar para essa empresa. E aí nós ali, assim, vimos uma oportunidade mesmo de que as coisas mudassem na nossa vida, Nossa situação financeira. E aí tudo ia melhorar, a gente ia poder viajar. Então, assim, eu tinha colocado na minha cabeça que nossos problemas eram financeiros, sabe? Por causa disso, tudo tava ruim. Mas não era bem isso, Eu não sabia que aquilo ali, aquela situação, seria o início do fim. E aí ele entrou nessa empresa e em poucos meses, assim, 2, 3 meses, ele já estava totalmente diferente comigo. Ele começou a comprar roupas novas, queria andar cheiroso, voltou para academia. E aquilo me assustou, porque eu sempre fui uma mulher muito ciumenta, porque ele me dava motivos, via coisas que eu não gostava no celular dele. E aquilo era uma coisa meio tóxica, na verdade. E aí teve um final de semana que ele me disse que ia ter que trabalhar um sábado. Só que aquilo me deixou em alerta e tal, me preocupou. Quando ele chegou, nós discutimos muito, ele foi todo arrumado. Quando ele chegou, a gente brigou muito. E aí começamos o assunto, de que as coisas estavam muito ruins e tal. Enquanto os dois estavam infelizes, eu perguntei se ele tinha outra, ele falou que não, bateu o pé, disse que não era isso. E aí eu, sem sabedoria, na época, disse que era melhor então a gente ficar um tempo separado, E aí ele chorou muito, até me surpreendeu assim a reação dele, ele chorou muito, 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 ficou muito mal. Mas aquilo ali não saiu mais da cabeça dele, aquela minha palavra, E aí nós combinamos que a gente ia ficar 1 semana ali pensando sobre o assunto, sobre essa situação. E essa semana foi horrível, porque na verdade nós ficamos sem nos falar. Assim, dentro da própria casa, ele começou a não conseguir mais olhar nos meus olhos.
E eu comecei a ficar assustada com aquilo e eu vi que ele realmente tinha... Alguma coisa ali estava diferente, mesmo assim. E aí eu até comecei a procurar terapia de casal, porque eu queria melhorar as coisas. Quando eu vi que realmente a situação ficou ruim, eu voltei atrás daqueles meus pensamentos de separação. Falei, não, isso não pode acontecer. E aí eu procurei a terapeuta, né? Mas não deu nem tempo. No dia que eu tinha marcado a terapia, estava muito ruim a situação. Nós sentamos no sofá daqui de casa e ele disse que para ele tinha acabado definitivamente, que ele não sabia se ele me amava mais, que para ele o amor tinha virado uma amizade. Na época eu estava brigada com a família dele, né? Porque eu também era uma pessoa muito difícil, né? Rixosa. E eu não guardava almoço para janta. E aí eu resolvi que eu ia romper ali com a família dele. Então, quando ele foi à família dele naquela semana para falar sobre nós, a família dele, óbvio, não me apoiou, né? Só disse assim, essas coisas de você tem que ver se você ainda ama, talvez não ame mais, enfim, né? E aquilo ali foi endossando o pensamento dele. E aí, quando chegou, isso foi em outubro de 2023. E aí, começou meu deserto no dia 28 de outubro. Foi o dia que ele resolveu que ele ia sair de casa. Foi um choque para todo mundo, para minha família, para os nossos amigos, porque todo mundo via como ele me tratava com carinho, muito bem. Ele era cuidadoso comigo, enfim. No início, quando ele me disse que ele ia sair de casa, no dia que ele foi embora, na verdade eu senti um alívio. Falei, você quer ir embora? Então vai. Mandei ele arrumar as coisas dele, mandei ele sair da minha frente, enfim. E aí, ele arrumou tudo e foi pra casa dos pais dele. A família dele acolheu ele, né? Como eu disse, algumas pessoas apoiaram, já que eu já não tinha uma boa relação com eles. Aquilo me feriu muito, porque eu esperava, né? Um contato, né, da família, e não teve. Mas até então eu tinha resolvido seguir minha vida sem ele, né? Em nenhum momento eu espiritualizei de fato a questão até então. E aí eu lembro que no dia, a gente mora aqui num terreno, né? Com a minha família. E aí no dia eu lembro que eu desci, contei pra uma prima, enfim. E eu lembro que 2 primas vieram na minha casa, oraram comigo e falaram que eu deveria me posicionar se eu quisesse o retorno dele. Que se eu realmente quisesse e orasse em relação a isso, que o Senhor estava mostrando ali para elas naquele momento que ele ia voltar. E assim, elas não são pessoas de falar o que Deus não mandou. Elas são pessoas sérias com Deus. E eu sempre via isso. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Foi a primeira vez que eu tive um estalo, assim. E que realmente aquilo poderia ser uma coisa maligna e que poderia, assim, haver uma transformação na vida dele. Que até então eu achava que era só ele mesmo, né? O errado nessa história. Eu também não enxergava os meus problemas, né? As minhas dificuldades. Aí nos dias seguintes que elas vieram aqui, eu fiquei muito mal. Fui morar uns dias na casa da minha mãe. E aí eu não conseguia dormir. Eu não queria comer. Eu fiquei muito deprimida mesmo, né? Eu digo que foi a primeira fase, né? Que é essa fase que todo mundo passa, que fica muito mal. Assim, foram os piores dias da minha vida. Eu acordava querendo dormir. Eu só queria que um dia eu acordasse e aquilo fosse um pesadelo, que não tivesse acontecido de verdade, sabe? Eu realmente sofri muito, muito mesmo. E eu ainda não tinha entendido exatamente que, na verdade, era com a ajuda de Deus que eu ia conseguir vencer. Eu não tinha entendido que
que não era com as minhas forças, né? Eu não tinha entendido que eu não estava sozinha. Então eu tentava ligar para ele, eu ficava insistindo, pedindo para ele voltar. Por favor, volta, né? Mas ele sempre muito resistente, ele não queria me ver nem pintada de ouro. E aí eu lembro que mais ou menos 2 semanas que ele tinha saído de casa, eu pedi pro pastor que casou a gente conversar com ele, né? Eu tava com esperança nisso, sabe? E aí o pastor me chamou, depois de ter conversado com ele, o pastor me chamou um dia lá na igreja e disse pra eu desistir. Porque nem ele acreditava na restauração. Disse pra mim que ele estava muito diferente, que ele falou pro pastor que por ele foi um erro ele ter casado comigo, que na verdade ele fez errado, não era nada daquilo, que ele não me amava mais. E aí aquilo foi um choque pra mim, né? Depois dessa conversa do meu marido com ele, eu liguei pra ele, pro meu esposo, né? E pedi pra encontrar com ele. Falei, não quero saber, eu tô indo aí no seu trabalho. É bom você sair. Coisas impensadas, né? E aí eu fui lá na frente do trabalho dele e briguei com ele, gritei, xinguei, tudo de errado. Nós brigamos feio, né? Eu chorei, enfim. Falei coisas muito duras pra ele, porque assim, pela resistência que ele mostrava pra mim, ele realmente tinha acabado. Então, eu culpava ele, né, de todos os problemas. Então, eu falei tudo que tava engasgado na minha garganta, falei mesmo. E aí, fui embora muito mal, chorando muito. E aí, nesse tempo de deserto, Deus começou a colocar pessoas no meu caminho pra me ajudar. Eu tive a ajuda daquelas minhas 2 primas, que oraram comigo no início, né? E algumas primas já tinham passado por essa mesma situação que eu. E aí eu comecei a aprender muito com o testemunho delas, né? Elas começaram a falar sobre tudo que elas tinham vivido, todas as experiências delas com Deus. Na época, eu tive que tirar força de onde eu não tinha para concluir um curso preparatório para ingressar numa pós-graduação importante que eu queria muito, né? Meus pais me incentivaram muito a terminar. E mesmo com tudo que eu estava passando, eu concluí esse curso preparatório. Mesmo todos os dias que eu tinha que ir para esse curso, eu não querendo ir, me sentindo num pesadelo, mas eu ia. Tudo me fazia lembrar dele. Pensava no que ele estava fazendo, como que ele estava, se ele estava feliz realmente sem mim. E assim, iam chegando notícias de todos os lados, né? De que ele estava muito bem, que ele estava muito certo da decisão dele, que ele falava para as pessoas que a hora que ele quisesse voltar, eu ia aceitar ele de volta. Ia chegando isso tudo aos meus ouvidos, né? E aquilo me machucava muito. E eu continuava, às vezes, tentando ligar pra ele, ele não me atendia. E, assim, quando ele me atendia, era assim, com um discurso de, olha, acabou, vai ser difícil no início, mas vai ser melhor pra nós dois. Assim, quando ele me atendia, ele não me tratava mal, assim, mas ele era curto e grosso, sabe? Ele era bem, assim, papo reto, né? E aquilo, eu ficava destruída com aquilo. E aí, eu lembro que minhas primas me levaram numa igreja, numa assembleia. Eu sou da Batista, né? Cresci na igreja Batista, então eu nunca acreditei muito em coisas sobrenaturais, nem nada. E ali as coisas foram mudando dentro dessa igreja. Uma das irmãs aceitou fazer uma campanha de oração aqui na minha casa. E foi uma bênção, assim. Eu conheci uma coisa que eu não conhecia, um mundo espiritual que eu não conhecia. Essa é a verdade.
E aí, Deus mandou também um pastor, que já tinha sido lá da minha igreja, e eu respeitava muito. Ele era um missionário, ele foi missionário na África do Sul, ele e a esposa. Um homem muito sério com as coisas de Deus e já viveu de tudo no mundo espiritual. Então, ele foi muito usado por Deus. Ele me instruiu a confessar pecados, jejuar, orar, clamar de formas que eu não conhecia, que eu nunca tinha feito, né? Mesmo tendo sido criada na igreja. E aí eu comecei minha busca, de verdade. Eu entrei numa busca verdadeira com Deus. Eu comecei a entender o quanto eu tinha sido também sem sabedoria em muitos momentos, o quanto eu era também uma pessoa rixosa, amargurada, briguenta, muito encrenqueira, né? Eu entrei mesmo no profundo com Deus. Eu comecei mesmo a minha transformação primeiro. Eu entendi que eu precisava da minha transformação. Então, Deus foi muito bom comigo, porque ali Ele foi me instruindo em tudo que eu tinha que fazer. Cada passo que eu tinha que dar. E aí, eu considero que foi minha fase 2, em novembro, já no mês seguinte. Eu continuei minha busca, tentando viver, apesar do sofrimento, que eu ainda tinha muito. Mas cada dia eu ia me alegrando mais de passar mais tempo com Deus, Eu frequentava a consagração todo sábado de manhã. Comecei a retornar até a minha antiga igreja, que eu tinha saído antes de casar. Nessa época eu também fiz a prova para ingressar nessa pós que eu queria muito. E eu achei que eu nunca fosse passar, porque era difícil, E pela minha situação também, eu tava em choque ainda, Por tudo, que eu tinha vivido, mas eu lembro até que na porta da faculdade, uma amiga falou: nossa, como você tá linda, você emagreceu muito. Ela não sabia, de tudo que tinha acontecido comigo. E aquilo me matou por dentro, porque só Deus sabia o que eu tava passando naquele momento, Me deu vontade de chorar. Mas nesse meio tempo eu liberei perdão pra ele, e pra todo mundo que eu precisava, e eram muitas pessoas. Até que um dia, eu fazendo um jejum do dia inteiro, jejum de 24 horas, eu lembro que no final do dia ele me ligou. Na verdade, ele me mandou mensagem. E aquilo ali eu falei: nossa, será que ele quer voltar? Aí ele: olha, queria te ver, queria sair pra almoçar. Aí ali eu criei uma super expectativa, de que ele ia voltar. Achei que já era a hora da volta, mas assim, a gente saiu, eu me arrumei toda, mas enfim, ele só queria me ver mesmo. Ele não pediu pra eu voltar, ele só perguntou como é que eu tava. Eu tinha vontade de chorar o tempo todo, mas eu tava segurando meu choro naquele almoço. Era só pra me ver mesmo, E assim, eu saí de lá, eu lembro que eu saí de lá arrasada, porque aí eu fui pedir, eu falei: mas você me chamou pra quê? Você pensa em voltar? Não penso em voltar não, só queria ver como você tava, porque nossa última conversa não foi legal. E aí eu lembro que eu saí, assim, quando ele foi embora, foi de carro embora, eu lembro que eu chorei muito por ter visto ele, e ainda não sei a volta, mas eu achei estranho também ele querer me ver. As pessoas ao meu redor falaram isso pra mim e depois eu entendi. Aquilo ali já era um trabalhar do Senhor, Ele querer me ver. E aí, ele me mandava dinheiro todo mês, porque nós ficamos com 2 cachorrinhos. E aí eu peguei os 2 e levei pra casa dos meus pais comigo, Até então eu tava morando lá com eles, porque eu não conseguia ficar sozinha em casa ainda. Então ele mandava o dinheiro, perguntava se eu tava bem, mas nada além disso. E aí, tá tudo bem? Tudo bem. E tal, Eu comecei a entender que eu não devia também ficar atrás dele o tempo todo, E aí Deus, nesse tempo, começou eu mandar fazer coisas, algumas coisas assim, do tipo, se eu fosse ligar pra ele, assim, seria pra pedir perdão.
Eu, Senhor, mas pedi perdão. Porque foi você que mandou ele arrumar as coisas dele e tal, né? E suas irmãs falando, e eu entendia que aquilo era da parte de Deus. Eu sempre sentia a confirmação da parte de Deus. E eu ia fazendo, eu ia obedecendo. Tudo que eu sentia que era Deus mesmo falando, eu ia fazendo. Então, às vezes, Deus mandava eu enviar uma coisa pro trabalho dele, um pão que ele gostava de comer. Aí eu, pela carne, que humilhação. Mas eu ia lá e fazia, né? E, na verdade, mais pelo orgulho que eu não queria fazer, mas eu fui aprendendo a deixar meu orgulho de lado. E eu só queria obedecer. E aí eu fui entrando na fase 3, que foi a fase que eu encontrei sobre restauração. Eu encontrei muito sobre restauração de casamento, né? No YouTube, eu conheci o canal da Sol, conheci a Elane, a Camila. Foi muito abençoador, eu ouvi tantos testemunhos verdadeiros, assim... Gente, infindáveis vezes eu ligava e ficava ouvindo os vídeos, sabe, vendo, me perguntando, Deus, quando vai ser minha hora, né, porque a gente é humano, né, e aí eu lembro que eu comecei a ter dias melhores do que piores, mas mesmo assim meus dias ruins, quando eu tinha meus dias ruins, eles eram muito ruins. Quando acontecia alguma coisa em relação a ele, aquilo ainda me desestabilizava. Eu não posso mentir em relação a isso. Eu lembro que já era dezembro, meu Natal foi muito difícil. Foi um dos piores dias da minha vida. Foi muito complicado passar o Natal sem ele. Porque, assim, eu não era muito de gostar de Natal, nem nada do tipo. E ele gostava muito, né? A família dele tinha... o hábito de enfeitar a casa toda, comprar coisas e tal, e aquilo, eu peguei aquilo pra mim, né, dos nossos anos convivendo, eu senti muito falta, né, senti muita falta daquilo, e eu lembro que eu mandei uma mensagem pra ele na véspera de Natal, e ele falou pra mim que era melhor a gente seguir nosso caminho, cada um seguir seu caminho. Eu fiquei muito mal. E aí eu lembro que na semana do Ano Novo, as irmãs iam se reunir para ir ao monte. E eu nunca tinha ido ao monte, eu tinha medo de ir ao monte. Mas eu sentia que eu estava preparada para aquilo, sabe? E aí eu falei com uma das irmãs, falei, olha, o que eu levo? Ela falou, olha, você vai levar uma mochilinha com água, sua Bíblia, né? Nada demais. E aí eu fui pegar uma mochila. Eu vim na minha casa mesmo, que era onde estavam as minhas coisas. Peguei minha mochila. E quando eu botei a mão dentro da mochila, tinha uma foto do nosso casamento. E eu chorei muito. Porque eu entendi que era uma resposta de Deus. Eu nem sei como que aquela foto foi parar ali. Uma foto do dia do nosso casamento com a nossa família. Tinha meus pais e tinha os pais dele naquela foto, né? Nossa, mas assim, eu entendi que era Deus falando comigo. E eu levei aquela foto pro monte. E aí lá no monte eu falei, dei meu testemunho, falei do que eu tava passando, né? E aí Deus foi trabalhando comigo. E aí em janeiro eu decidi que eu ia começar a viver de novo. Porque eu comecei o curso, né? O meu curso ia começar. Então eu falei, poxa, eu vou fazer novas amizades. E assim, eu tava mais fortalecida mesmo, sabe? Eu tava muito no profundo com Deus, então eu comecei a cuidar melhor de mim, eu voltei pra academia, eu fui pro salão, coloquei cabelo, assim, sabe? Todo mundo amou. Eu tava me sentindo bem comigo mesma. Comecei esse curso, então conheci novas pessoas, fiz amizades, eu tava saindo de casa, então aquilo tava sendo muito bom pra mim, sabe? Então eu comecei a olhar a vida de uma forma que eu nunca tinha olhado. Foi diferente, sabe? Eu falei, Senhor, tem vida sem Ele, sabe? Tem vida contigo e sem Ele. Então ali eu comecei a entrar num pensamento que muitas eu sei que também entram, tipo, será que
eu não tô melhor sem ele, que é um pensamento que vem quando a gente tá nos nossos dias melhores, né? Mas eu sabia que não era. Eu sabia que aquilo ali, que essa busca fazia parte, que esses momentos de me sentir melhor comigo mesma fazia parte do meu processo, né? Do meu melhorar. Mas eu sabia qual era o que Deus queria pra mim, que era a minha família de volta. Então eu pensava isso, mas ao mesmo tempo eu queria meu marido de volta sim. Eu lembro que eu ativei meu Instagram, as pessoas me seguiam. E aquilo foi melhorando a minha autoestima, sim, eu não posso negar. Eu realmente encontrei uma alegria, sabe? Eu lembro que teve um dia que eu vi um vídeo da Sol, que ela falava que quando chegava nessa fase, que a gente estava bem, né? Mas assim, não terminava o processo, que a gente deveria perguntar ao Senhor o que estava faltando para o processo findar, né? O que tá faltando em nós ainda que a gente precisava melhorar? O que Deus ainda queria trabalhar na gente? Eu lembro que eu pedi isso para Deus. Eu conversei muito sobre isso com Deus, né? O que tava faltando ainda para que a promessa se cumprisse na minha vida. E aí Deus fez silêncio naquela época, mas eu pedi a Ele uma palavra. E aí eu comecei a ler uma palavra, teve uma semana que eu comecei a ler a palavra e começou muito a vir a história de Nabucodonosor, os sonhos de Daniel, que ele contou para ele, que ele virava bicho pela arrogância dele, né? Que depois voltava com humildade, né? Nabucodonosor voltava com humildade, Deus foi falando muito, muito comigo. Eu até fiquei apreensiva do que poderia acontecer com meu marido diante daquela palavra que o Senhor estava me mostrando. Por quê? Meu marido era uma pessoa muito materialista, né? Ele era um homem que ele era muito ligado no dinheiro, tanto que quando ele ficou mal de grana, quando a gente casou, aquilo afetou muito ele. Eu creio até que ele entrou numa depressão. Então, como ele estava ganhando dinheiro de novo, ele estava achando que ele estava muito bem, sabe? Ele estava achando que ele estava por cima da carne seca. Então, ele estava comprando roupas novas, ele estava querendo trocar de carro, enfim. Eu só sabia por alto, né? Eu sempre pedia para as pessoas não me contarem, mas às vezes as pessoas vinham e me contavam. Então, eu ficava sabendo de algumas coisas. Ele tava assim, tava assado. Então, quando eu recebi essa palavra de Nabucodonosor, eu falei, Senhor, mas como que o Senhor vai tratar com ele, né? Porque eu não vejo ele baixando a crista, vamos dizer. Mas o Senhor me deu aquela palavra e eu me agarrei a ela. Então, quando foi em fevereiro, minha família tinha contato com muita gente do trabalho dele, né? E eu lembro que depois do carnaval, já de 2024, eu lembro que eu viajei pro carnaval com algumas primas, com alguns tios. E quando eu voltei para casa, minha família me contou tudo de ruim que estava acontecendo na vida dele. Que ele tinha sido demitido e que ele tinha sido envergonhado nessa demissão na frente de muitas pessoas por muitas coisas erradas que ele tinha feito dentro do trabalho dele. E que isso veio às claras, né? E ele tinha sido demitido. Foi humilhado, né? A verdade é essa. E aí começou o processo dele. Ele ficou muito mal. Eu lembro que quando isso aconteceu, eu fiquei mal. Eu pensei nele, assim, eu fiquei mal por ele. Apesar de saber que isso tudo ia acontecer, eu lembro que eu fiquei mal por ele. Eu fiquei pensando, caramba, que humilhação. Mas eu já sabia que isso tudo ia acontecer. E aí, eu acabei não contando, né? Nesse meio tempo, ele saiu da casa dos pais dele, alugou um apartamento para ele, muito bom, enquanto ele estava trabalhando, né? Alugou um apartamento, estava mobiliando o apartamento todo, queria comprar jet ski, enfim, estava achando que as coisas iam ser assim, né? Fáceis.
E eu lembro que eu soube que aí ele teve que entregar o apartamento, porque ele não tinha dinheiro para manter o apartamento, porque ele foi demitido, né? E lembro que ele ainda estava com muitas dívidas. As pessoas falavam que ele estava com muitas dívidas. E que ele estava muito mal. E aí as pessoas começaram a falar, algumas pessoas, ele vai querer voltar, hein? Né? Algumas pessoas que não sabiam o processo que eu estava vivendo. Ele vai querer voltar, não seja boba, né? Mas eu sabia que aquilo tudo fazia parte do processo, né? Mas, assim, nesse tempo de deserto, ele não queria saber. Nesse meu tempo de deserto, ele não queria saber de Deus, muito menos de igreja. Ele não queria saber. Então, quando isso tudo aconteceu, ele ficou no pó. E aí, o que ele fez? Ele se voltou pro Senhor. Graças a Deus, né? Ele teve que voltar para casa dos pais humilhado. Ele ficou realmente muito mal, ficou desempregado e teve que começar a fazer o Uber. Já nada contra, isso por um tempo foi o sustento da nossa casa, isso é um emprego digno. Mas eu digo assim, em relação ao trabalho dele, o quanto ele ganhava, né, o status que ele tinha, ele perdeu aquilo. E ele teve que se encontrar ali, né, ele teve que abaixar a crista, né, porque perante a sociedade ele estava sendo humilhado. E aí ali ele começou a busca dele com Deus. Ele disse para mim, já na volta, né, depois que nós voltamos, que em um dos dias de desespero dele, ele fez uma oração pedindo perdão a Deus, quando ele se viu sem nada. Fez uma oração pedindo perdão sobre todas as atitudes erradas dele e que ele queria uma direção de Deus para a vida dele. Ele disse que eu apareci na mente dele na hora dessa oração e aí no coração dele também. E que aí ele ainda passou umas semanas relutando, mas ele não conseguia parar de pensar em mim, né? Cada vez que ele fazia essas orações. E até que mais ou menos um mês depois dessa situação toda, não, nem chegou um mês, algumas semanas depois, ele me mandou uma mensagem me chamando para almoçar. Né? E nisso eu já sabia que ele estava passando, tudo que ele estava passando, né? E eu fui almoçar dessa vez descansada em Deus, pensando, Senhor, que seja feita a tua vontade, o que ele quiser falar comigo, né? E aí nós almoçamos, eu lembro que ele me deixou na casa dos meus pais. Aí ele perguntou se no dia seguinte eu não podia levar os cachorros para ele ver na praia. E aí cada dia era uma desculpa pra gente se ver. Eu comecei a ver que ele tava querendo me ver de novo, né? Eu lembro que eu fiquei em oração, porque eu sabia que o inimigo não ia estar satisfeito com a nossa reaproximação. No final daquela semana, no domingo, o pai dele chamou ele para ir para a igreja. E para ir para a igreja dele, né, que o pai dele era, e ele aceitou. E lá ele recebeu a confirmação de que Deus queria a restauração dele, do nosso casamento. E ele se decidiu, né, ele falou comigo de fato, né. E aí em abril ele voltou para casa, trabalhando de Uber e passando por muitas provas, mas era Deus trabalhando. Ele voltou para a nossa igreja e as coisas foram acontecendo aos poucos. Nesse meio tempo, minha família ficou muito resistente, né? Porque minha família me viu sofrer muito, como a família de todos, eu sei que vem. Mas eu entendi que aquilo era de Deus, então nesse meio tempo de reaproximação, eu estava muito tensa, mas ao mesmo tempo tentando descansar, né? E aí, só colocando nas mãos do Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quer na minha vida. Se for para Ele realmente aproximar, que Ele venha. Se não for, afasta. E fomos conversando, ele voltou a me seguir no Instagram, a gente foi batendo papo, enfim. E realmente nesse dia da igreja do pai, ele decidiu voltar, me pediu, né? Se a gente não podia voltar para casa.
E agora, em agosto, né? Eu tô gravando essa mensagem em agosto de 2024. Muita coisa aconteceu. Vai fazer um ano quase daqui a pouco, né? Do início do meu deserto. Mas, na verdade, ao todo foram uns 5 meses mais ou menos de deserto que eu tive. Foi pouco tempo. Eu sei que muita gente tem muito mais tempo do que isso, mas foram 5 meses muito sofridos. Nossa parte financeira, que foi muito afetada, nós estamos aos pouquinhos, né, nos recuperando, porque ele também voltou para casa cheio de dívida, mas graças a Deus, ele tinha saído, né, desse emprego, mas agora ele foi chamado para um outro trabalho, ganhando menos do que ele ganhava naquele outro emprego super bom dele, mas assim, é um emprego que ele tá feliz, ele pode passar mais tempo em casa, estamos muito bem, sabe? Chegaram várias ofertas, mas nós fomos orando para que só fosse aceito o emprego que fosse da parte de Deus. E o pastor que me acompanhou, né, um missionário, hoje acompanha ele, ora com ele. Ele aceitou voltar para a nossa antiga igreja, está congregando comigo, já está super entrosado, fez amizade lá na igreja de novo. E assim, ele tem estado muito feliz. E tudo o que aconteceu, nós entendemos que veio da parte de Deus. Hoje eu estou vivendo minha promessa, eu só agradeço a Deus por tudo. E a mensagem que eu tenho para deixar para os irmãos é que não desistam. Obedeçam, o que tiver que fazer, façam. Se você sente que ali você vai estar se humilhando, os humilhados serão exaltados, está na palavra do Senhor isso, né? E confie em que Deus vai fazer. A promessa dele vai se cumprir. Pode demorar, mas ela vai se cumprir. Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo para quem quiser conversar sobre esses assuntos. Quem quiser saber mais algum detalhe da história. Ou quiser orar também junto, né? Eu sei que Deus já falava comigo que eu ia ter que gravar esse testemunho. Que um dia eu ia gravar. E eu tô muito feliz de estar hoje aqui gravando. Que a minha promessa se cumpriu. E hoje nosso casamento é muito melhor do que era antes. Nossa vida é muito melhor do que era antes. Estamos muito felizes. Então, que Deus abençoe vocês, né? Confiem no Senhor e obedeçam a Ele. O meu e-mail eu vou deixar aqui. Eu vou pedir para a Sol deixar, né? Mas e também quem quiser anotar é viviandmc@gmail.com. É D de dado, M de mamãe, C de casa. viviandmc@gmail.com. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo.